Olá, pessoal, bom dia. Paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. A gente já fez a introdução, agora a gente vai fazer a leitura. E eu vou pedir para a irmã Rosângela fazer uma oração para a gente estar iniciando nossos trabalhos. Irmã, você pode orar para a gente, por favor? Amém? Posso sim. Paz, Senhor, a todos, que tenham um excelente domingo, que Deus esteja com todos. Amém. Amém? Vamos Amém. orar, Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos na Tua presença, Senhor. Primeiramente, em agradecimento a Deus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigada pelo esse aprendizado, Senhor, da Tua palavra, Senhor, que a irmã Marcelina vai nos passar juntamente com o Edgar, para que o Senhor possa estar abençoando cada um em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, e todos aqueles pedidos, Senhor, de oração, que o Senhor venha, Senhor, ajudar todas as pessoas em nome de Jesus, Pai. Abençoa a nossa escola dominical, abençoa o irmão Marcelino em especial, que vai ao médico, cuida dele. Eu sei que o Senhor está à frente, o Senhor vai fazer o melhor para ele. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa o culto de hoje, abençoa a palavra, abençoe a todos. É minha oração deste dia e eu agradeço. Amém, Jesus. Amém? Amém, amém. Obrigado, irmã. Amém. Agora vamos aqui. Bom, e hoje vai ter uma diferençazinha aqui quando eu costumo fazer o resumo do que foi dado no domingo passado. Eu vou fazer umas perguntinhas. É quase uma prova. Pode falar. Irmã Marcelino, o pastor quer falar, pode ser? Ele levantou a mãozinha. Ô, Vani, essa levantada de mão é porque você quer falar ou não? A diferença não, foi é a mãozinha hoje? Não, é que sempre não, tem, mas né? foi errado. Eu nem vi que estava ligado aqui. Tá bom. Não, esse é um Obrigada. diferencial hoje também, porque não tinha mãozinha, né, antes. Agora a gente É tem. verdade. Ele levantou a mão porque queria falar ou para abençoar? É Mas eu sempre tenho, a mãozinha que a gente não faz uso, né? Na verdade. É verdade. É verdade. Veio para dar uma mãozinha para a gente, né? Desculpa, irmã Marcelino. Não tem problema. Esse nosso bate-papo pode ser interrompido a qualquer momento. Esse nosso estudo é assim mesmo, tá? Não tem problema nenhum, tá bom? Bom, nós estamos aqui, então, na nossa estante, falando da primeira carta aos Coríntios, na estante aqui da Bíblia, a segunda carta de Paulo, né? Bom, e aí a gente já fez uma introdução nos domingos passados, aí no 1 e 2, né? E hoje já é o terceiro domingo que a gente vai fazer. E a gente fez, na introdução, a gente falou algumas coisas, né? Então, quando eu fizer alguma pergunta, se alguém quiser responder no microfone ou no chat, fique à vontade, tá bom? Então, a gente viu, por exemplo, a gente já viu as viagens missionárias de Paulo. A gente viu que ele fez 3 viagens missionárias, depois a gente viu que ele fez a viagem para Roma, e a gente mostrou aquele mapinha, né? E a primeira pergunta, e qual viagem missionária que Paulo fundou a igreja de Corinto? Quem quiser responder, pode falar no microfone. Em qual viagem Paulo se estabeleceu em Corinto e fundou a igreja de Corinto? Edgar, não vale você, tá bom? Então, em qual viagem? Quem se habilita? Pode falar. Pode errar também. Foi em Efésios? Não, em que viagem? Paulo fez 3 viagens missionárias. Em qual viagem que ele fundou Corinto? Tá. Foi na primeira, na segunda ou na terceira? Foi na terceira, não? Foi na segunda. Foi na segunda viagem missionária que ele passou lá em Corinto e fundou a igreja. Quanto tempo ele ficou lá em Corinto? Quem sabe? Quanto tempo ele ficou lá em Corinto? Foi 2 anos ou 3 anos? Não. Foi 1 ano e meio. É que você pode ter confundido quanto tempo ele ficou em outro lugar.
Certo? Então, vamos lá. Então, foi na segunda viagem missionária que ele parou lá em Coríntios, ficou lá 1 ano e meio e fundou a igreja. Aí a gente falou um pouco de Corinto, né? Aí depois a gente falou da data mais ou menos, né, que ele escreveu a carta. Agora vem a segunda pergunta. Onde ele estava? Em que viagem missionária ele estava? E onde ele estava quando ele escreveu a carta para os coríntios? Agora a Rosângela respondeu inicialmente isso. Pode responder. Onde ele estava, Rosângela? Em Efésios? Estava lá em Éfeso, Éfeso. Efésios, Agora Acertou. Muito bem. E em que viagem missionária? Sabe, viu? A terceira viagem? Isso, na terceira viagem missionária ele estava, quando ele escreveu, ele estava em Éfeso, quando ele escreveu a carta para os coríntios. Ouviu, Mari? Quanto tempo ele ficou lá em Éfeso? Essa aí não foi a de 1 ano e meio ou não? Não, essa aí não. É 2 anos, não é? 2 anos, isso, 2 anos. 2 anos. Isso, muito bem. E aí, a gente entendeu, né, o cenário e o contexto lá da época, né? E, de vez em quando, a gente vai ver a história lá de Paulo, a história dos apóstolos, o que aconteceu, né, depois que Cristo veio, ressuscitou, e o que aconteceu, em que livro está descrito essas histórias, que a gente, de vez em quando, usa aqui para entender um pouco de história. Qual é o livro da Bíblia que contém essas histórias? Prova hoje, né? É prova? Jesus! É Atos, né? Onde tem história? Porque esse o crente está sempre na prova. Quem falou Atos? Atos do Espírito Santo. Bem, ó, a Rosângela. Eu e o Vilmar. Rosângela, você acertou de novo. Você e o Vilmar estão... Prova oral hoje tá indo bem, hein? O crente está sempre na prova. Prova oral hoje Prova surpresa. prova surpresa. Viu? É que se eu aviso, todo mundo vai tirar 10, né? Marcelina, Ó, e uma aí... vez que você é aprovado, você vê que, né? Eu aprenderia música lá, né? Olha, eu quero meu diploma. Isso, vamos mandar um Só no certificado. É isso mesmo, no final, é isso aí, no final. Bom, então a gente já conversou sobre isso, então a gente entendeu a história de Paulo através do livro de Atos, a gente entendeu várias coisas que vai nos embasar o conteúdo aqui da carta, né? Bom, e aí o conteúdo da carta, né? A gente deu umas dicas aqui, né? E aí eu vou perguntar a última pergunta, hein? Para tirar 10, né? Qual que foi a motivação, por que Paulo estava escrevendo essa carta para os coríntios? O que aconteceu para que ele escrevesse essa carta? Podem falar. Pode errar também, né? Pode errar também. Um de cada vez. Porque a gente vai ver isso. O pessoal estava meio... Vou deixar a Rosângela falar. Ah, tá bom. É para que tenhamos mais quantidade, mais intimidade? Não. O pessoal estava se desviando, né, de alguns conceitos que ele tinha escrito, deixado, né, ensinado. Isso. Começou, vamos ver, o mundo entrar dentro da igreja, começaram a desvirtuar algumas coisas, né? Certo. E como ele ficou sabendo disso para escrever essa carta? Acho que alguém postou no Instagram, né? Isso, exatamente. Andaram mandando um zap para ele, mandaram o zap falando, aconteceu isso aqui, tô com esse problema aqui. Mandaram até e-mail, né, Edgar? Mandaram e-mail. O zap demorava 3 dias para atravessar o Mar Egeu, né? Isso. E aí chegava o zap 3 dias depois. Né? E aí, mandaram algumas informações para o Paulo, né? Seja lá qual for a mídia social da época, né? Dizendo, tá tendo alguns probleminhas aqui. Então, essa carta de Paulo para os coríntios, ela é focada nos problemas que acontecia dentro daquela igreja.
Então, qual que é a importância da gente ler essa carta e entender as mensagens? Porque os problemas da época são muito parecidos com problemas atuais e que Paulo dá as dicas de como resolver alguns problemas e que existem alguns problemas, a gente precisa tomar alguns cuidados, porque essa carta, o conteúdo dela é focado em uma resposta para a igreja diante de alguns problemas, como o Vilmar disse, alguns desvios que estava tendo, algumas dúvidas também, né? E aí, faço isso, não faço? Como esse arroz com feijão ou não, né? Como carne de porco ou não? Mas, enfim. E essa carta vem mostrar isso, certo? Então, vamos lá. Feito esse resumo, ó, foi muito bom, porque quando a gente faz provinha assim, fixa bem, tá? Sabia? Fixa bem, né? Na memória do pessoal, né? Então, vamos ler. Como a gente já fez todo esse resumo, agora a gente vai ler, né? Vamos ler desde o primeiro capítulo. Bom, como a gente já falou, na segunda viagem ele escolheu Corinto para se fixar, ficou 1 ano e meio ali, né? O Edgar, você levantou a mão para falar ou foi eu... É só para testar a mãozinha, não, estou brincando. Testar se está funcionando. Beleza. Uma coisa importante da gente, agora que a gente vai começar a leitura, é sempre pensar na questão da divisão do livro, né? Aquela coisa bem na nossa cabeça ali. Do 1 ao 4, Paulo fala das divisões. Depois do 5 ao 7, ele fala da questão do sexo, da imoralidade, né? Isso. Depois do 8 ao 10, ele vai falar da comida, do alimento que pode ou não pode ser consumido. Depois ele vai do 11 ao 14 falando dos cultos, da maneira que eles estavam cultuando. Né? Isso. Aí você tem o 15 falando da ressurreição e o 16 que ele encerra lá com a saudação. Então, assim, é bem divididinho, ele é feito bem no esquema bem didático, né? Para aquele povo entender. Né? E aí nós colocamos aqui, ó, tá vendo, pessoal? Isso que o Edgar falou, ó. Então tá bem aqui, ó, né? Que foi a última coisa que a gente viu, né? Essa divisão aqui, quer dizer, essa divisão por problema, abordagem por problema que eles relataram que Paulo estava escrevendo. Então, olha quanta coisa vai ter aqui dentro para a gente refletir sobre isso, né? Tá vendo aqui todos os capítulos que o Edgar foi falando, né? E aqui a gente vai começar aqui no capítulo 1 ao 4, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre essa questão da divisão na igreja, tá bom? Só para lembrar aqui, pessoal, né, quando a gente estava falando da ordem da carta, apesar dessa ser a segunda carta que a gente está vendo, lá na Bíblia ela aparece em segundo lugar, né, ela não foi a segunda a ser escrita. Então, a gente olhando aqui, a gente viu que ela foi escrita lá, né, quando ele estava em Éfeso, mais ou menos no ano 54 a 56, né, ele ficou lá uns 2 anos, mais ou menos, e a gente vê que essa não foi a segunda carta, mas só para a gente entender que a disposição lá é outra, né? Bom, capítulo 1, pessoal, vamos começar a leitura. Como a gente sempre faz, né? As Bíblias, elas costumam ter esses bloquinhos dentro da leitura, e aqui com a gente não é diferente. Então, a gente vai lendo e comentando aqui, tem algumas coisas interessantes para a gente conversar, tá bom? Marcelino, lembrando sempre que nas Bíblias originais, nos textos originais, não existiam essas divisões que a gente fala hoje. Né? Isso veio para facilitar. Então, a gente... Quando Paulo escreveu, ele escreveu número 1, capítulo 2, não, né? Era uma carta corrida, como toda a Bíblia, era um texto corrido, né? E que quando foram transcrever o livro para as primeiras traduções, foram inseridos os números para facilitar a localização. A localização, eu tenho que falar agora no livro tal, no capítulo tal, versículo tal. Isso veio para facilitar, como se fosse um índice, né? Então, didaticamente foram inseridos os números. Mas no original você não vai encontrar, né, número nenhum, né? Tirando os salmos que tinham seus números, né? Tinham as letras, não eram números, né? Nem mesmo nos salmos não eram números, eram letras, né? Do alfabeto, né? Hebraico. Então vamos lá. No capítulo 1, né? Então a gente vai ter o prefácio e saudação, que é normal. Depois vem lá uma ação de graça, né?
Paulo fala sobre o agradecimento dele, que é importante a gente falar algumas coisas. Só nesse terceiro bloquinho aqui é que ele vem falar sobre a questão da unidade na igreja, né? E aí, ele vai falar, depois de falar sobre isso, ele vai falar um assunto importante, que é a mensagem da cruz de Cristo, que é o foco para a gente entender por que não pode ter divisão na igreja, para a gente poder entender. Ele vai falar sobre os santos, a vocação dos santos, ele vai explicar isso, vai explicar os valores de Cristo. Então, todo esse assunto aqui, ele está tratando sobre esse problema da divisão, e ele vai pegando o problema e colocando algumas mensagens para explicar como é que resolve essas coisas. Né? Como é que a gente faz, o que a gente precisa entender para que a gente resolva esse problema. Tá bom? Então, a gente, nessa leitura, a gente vai seguir esse raciocínio. E do capítulo 2 e no capítulo 3 e no capítulo 4, ainda nós estamos falando desse assunto, né, sobre essa questão, mas ele vai explicando, por exemplo, lá no capítulo 2, talvez ainda não dê tempo de ver hoje, mas só para a gente entender que o 2, o 3 e o 4 também faz parte desse contexto que a gente vai falar, né? No capítulo 2, ele vai falar um pouco sobre ele, sobre a forma como que ele faz as coisas, como ele faz a pregação, como que ele vai dar o exemplo dele para a gente entender. Aí ele vai falar sobre a espiritualidade que pode estar comprometida lá no capítulo 3, ele vai explicar que indícios a gente pode ter quando a gente tem divisões dentro da igreja. E depois, lá no capítulo 4, ele realmente vai reprovar algumas coisas lá e vai ensinar que a gente não pode fazer, que a gente não pode fazer quando a gente está evangelizando. Amém? Então, vamos lá começar a nossa leitura. Vocês vão ver que essa carta é muito rica. E tem bastante reflexão e puxão de orelha, né, Edgar? Para a gente ficar esperto. O Paulo está bem bravo, né? Bem bravo. Parece, né? Como diz o Edgar, parece que Paulo está bravo. Está bem bravo. Ele fala, puxa vida, eu já falei para vocês quando eu fui lá na primeira viagem, agora eu estou aqui viajando de novo, tem que falar de novo. Né? Então vamos lá ler prefácio e saudação. Vou ler aqui até o versículo 3, tá bom? Ele costuma ter isso, né, padrão nas cartas e costuma ser curto. Vamos ler do 1 ao 3. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outro e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, aqui, né, a primeira coisa que ele faz é esse prefácio e saudação. Me chamou a atenção quando a gente estudou Romanos, né? Eu até trouxe aqui, vou colocar aqui, não sei se vão lembrar ou não, mas quando a gente estudou em Romanos, Paulo também começou o prefácio lá, só que quando ele fez lá, era bem grande, né? Até vou colocar aqui, ó. Quando a gente viu esse prefácio lá de Romanos, quando ele começou, a gente viu que foi muito longo, né? Ele usou 7 versículos para fazer. Mas é que lá ele deu um reforço sobre Jesus, sobre a santidade, sobre a ressurreição, porque era o tema que ele estava abordando lá, né? Ele estava abordando um tema muito importante, aí ele aumentou. E lá na época, a gente comentou sobre isso, o Edgar colocou muito bem sobre esse foco que ele estava dando, mas que prefácio e saudação era uma coisa mais curta. Mas o que eu acho bacana com relação a isso é que tanto lá quanto aqui ele fala assim, chamados para ser santos, né? Isso aqui também, ele está querendo, ele já fala logo, quando ele já faz a saudação, ele já deixa bem claro, ó, não esqueçam que nós somos chamados. Não esqueçam que nós somos escolhidos, né? E a gente, né, fez um tema entre
a carta de Romanos e essa, a gente fez um tema sobre santidade, justamente falando sobre ser santo, né? Porque é uma coisa que Paulo foca e lembra a gente, olha, não podemos esquecer isso. Nós somos escolhidos, nós somos chamados para ser santos. Então foi muito bacana quando o Edgar deu a ideia, vamos pôr o tema santidade aqui no meio, porque é tão importante o que a gente está falando sobre essa questão. Tanto é que já na saudação, Paulo já fala isso. Ele já saúda e já fala, não esqueça que nós... Olha a responsabilidade, ele já começa assim. Aí depois, no próximo bloquinho, deixa eu só pôr aqui. No próximo bloquinho, vamos continuar a leitura aqui, né? Ele já vem com o agradecimento, ação de graças, né? E aí ele fala assim, sempre dou graças, vou ler do 4 até o 9, tá bom? Só no outro bloquinho é que ele vem falar sobre a unidade da igreja. Então, ele está só na introdução. Então, primeira coisa, ele fez a saudação, falou, não esqueçam que nós somos escolhidos, chamados para ser santos em Cristo Jesus, né? Aí ele fala, eu sou muito grato, vou ler do 4 ao 9 aqui, ó. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, só nesses 2 bloquinhos aqui, ele só está começando, né? Já começou falando, não vamos esquecer que nós somos escolhidos para ser santos, para a obra. E aí depois ele já fala, e eu agradeço a Deus a vosso respeito, por quê? Né? O Edgar, isso daqui é de levantar a mão mesmo ou é... Não, termina aí que depois a gente faz uma... Tá, isso. Deixa eu só falar aqui. Aqui no começo ele já fala assim, né? Quando ele já agradece, ele fala, olha, eu sou muito grato, né? Eu louvo a Deus por vocês, porque vocês foram enriquecidos na palavra e no conhecimento. Está escrito aqui. Então, quer dizer, ele já está falando, olha, veja bem, eu estou falando para vocês e eu estou muito grato porque vocês já são pessoas instruídas. Olha, já começa assim, né? Vocês já são pessoas que têm conhecimento da palavra, vocês têm conhecimento de Jesus, né? Então, ele já agradece e já dando aquela dica. Vocês são preparados, vocês foram escolhidos, e aqui ainda ele fala no versículo 7, de maneira que não vos falte nenhum dom, porque ele vai falar lá na frente sobre dom, porque quando a gente é escolhido, quando a gente é um cristão, o Espírito Santo, ele age, ele dá dons, nós temos dons, mas ele vai falar sobre esse dom, que esse dom não é nosso, ele é dado a nós. A gente vai ter que usar esse dom, mas não é mérito nosso, a gente vai falar na frente, ele vai falar sobre isso. Então, ele já está falando, vocês estão preparados, vocês têm dom, precisamos ser irrepreensíveis, né? E aí, eu agradeço a Deus porque eu estou falando com um pessoal que está, bacaninha, preparado, né? Aí que ele vai começar a falar sobre o que ele ouviu sobre essa questão. Edgar. Eu ia só comentar agora, quando a gente vem assim, por blocos, né? É interessante a gente estar sempre linkando aquilo que a gente falou de santidade, né? No sentido de você estar falando, olha, nós somos santificados em Cristo Jesus, para sermos santos, né? Então, assim, por vontade, por mérito, eu vou me santificar, sabe? E pronto, sabe? E faço lá um mantra e começo, agora eu estou me santificando, eu acendo alguma coisa, uma luz, uma música, tal. Não é isso que ele está falando. Ele está falando santificados em Cristo Jesus, que purifica, né? Nossos pecados, né? Ele limpa nossos pecados, assim que a gente confessa.
E aí a gente confessa em Cristo Jesus, para Cristo Jesus. Então, ele nos purifica, né, diariamente. Então, esse processo diário, e aí a gente vai sendo santo, conhecendo a Jesus. Então, é um processo de... Você vai se santificando em Cristo Jesus para poder ter essa condição. E isso é o que te dá essa condição, né? Tá em Cristo Jesus o tempo todo, né? Ele fala bem, ele é bem claro nisso. Então, ele te tira um pouquinho do mérito humano, né? Ele vai tirando esse mérito. Eu falo bem, eu prego, eu canto, eu danço, tal. Não, você faz tudo isso porque Cristo Jesus, né, se santifica, e você todo dia você se santifica, e quando subir lá no púlpito, ou na hora de cantar, ou na hora até mesmo no seu lugar na igreja, ao louvar a Deus, você está santo, né? E você está se santificando todo dia. Então você pede perdão, e você louva, e aí Cristo fala, é isso aí, é isso que eu estou buscando em você, né? Essa santificação diária, né? E ele vai corrigindo a gente. Então ele já está dando esse toque, olha, vocês já conhecem a palavra, né? Vocês já são conhecedores, vocês já têm o conhecimento de Cristo Jesus, né? Vocês foram enriquecidos na palavra, né? E agora vocês estão pisando na bola de novo. Então ele começa a falar, olha, eu já falei para vocês, eu vou falar de novo, pelas misericórdias de Deus, vocês vão ser, né? Vocês vão ser sarados, curados, e vão mudar de vida, e vão ser, né, transformados novamente, sabe assim? Porque já foi falado e vocês já ouviram. Vocês não são, né, nécios, vocês já sabem, né? Vocês já conhecem, né? Então ele frisa bem aí. É bem interessante, então, né? É bem interessante, né? Paulo é realmente... O Paulo é um cara muito bom, viu? Quando ele fala as cartas dele aqui, você fala, poxa... Ele não passava a mão na cabeça, ele não dava aquela... Não, tudo bem, irmãozinho, vai ficando errado, aí depois um dia você se consegue... Não, peraí, você já sabe. E tudo muito bem explicado, muito bem sedimentado, né, Edgar? E quando ele fala que nós somos chamados à comunhão de Jesus, né? Vocês foram chamados para estar em comunhão com Jesus Cristo, juntos, mas em comunhão com Cristo, não em comunhão só com um determinado líder da igreja, como a gente vai ver ali depois nos próximos, né? Não com determinado pastor, que se ele morrer, você abandona a igreja. Não um determinado líder que, se ele se desviar, você também vai se desviar. Não, você está ligado a Cristo, e esse não vai, né, como diria assim, não vai te decepcionar, não vai errar, não vai te dar indicações erradas. Nunca vai falhar, né, como nós falhamos. Por isso, se linkar a um líder, linkar a um pastor, a um grande líder, a um grande cristão, um grande homem de Deus, isso é um perigo. Né? Isso, porque que é isso que ele vai mostrar aqui. Deus, a gente vai ver isso, então ele vai frisar, porque vocês estão aí correndo atrás do vento, né? Porque esses aí vão errar, né? Esses aí vão se corromper, né? E Cristo não, né? Isso. E aí, né, aí ele começa a falar, a partir do versículo 10, ele vai falar sobre essa questão, né? Então, vou ler aqui do 10 até o 17, tá bom? E aí, depois do 18 para frente, ele vai falar sobre a mensagem da cruz. Por quê? Porque ele vai começar a explicar o que a gente deve entender para que não aconteça essas coisas dentro da igreja, né? Então, vamos lá, do 10 até o 17. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas,
além destes, não me lembro se batizei mais algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Não com a sabedoria da palavra, para que não anule a cruz de Cristo. Aí, nesse bloco aqui, né? Depois que ele fala para não anular a cruz de Cristo, depois ele vai falar sobre a cruz. Mas, enfim, aqui o que ele está falando? Ele está falando, pessoal, a gente precisa ser unido, né? A gente precisa ter o mesmo parecer, a gente tem que ter o mesmo entendimento e a mesma disposição também. Tem que ter, a gente não pode estar cada um indo para um lado, né? E aí ele fala por que ele está falando isso, e aí ele fala, fui informado pelos da casa de Cloe, né? E Paulo também não é assim, ouvi dizer, o passarinho me contou, fiquei sabendo. Não, ele está indo direto, falou, o pessoal que está reunido lá na casa de Cloe, eles me falaram, né? Não é assim, fiquei sabendo e tal, não. Ele vai direto ali e vamos explicar o negócio ali. Ele está falando, eles me falaram que tem contenda, e ele coloca aqui sobre essa questão de um tá seguindo Paulo, o outro Apolo. A gente já explicou que o Apolo aqui não é aquele Deus Apolo lá, esse Apolo é aquele que a gente falou que é um cristão bem eloquente, fala bem, e ele é bem estudioso, é um cara muito bom, né? Mas ele tem o jeito dele, cada um tem o seu jeito, né? Cefas, Pedro aqui no caso, né? E tem também os de Cristo, né? O pessoal que é focado em Cristo. Então a gente vê ali que tinha 4 partidos, vamos chamar, 4 divisões, né? E aí ele está falando, Cristo não está dividido, o foco não pode ser esse, né? O foco não pode ser o homem, como o Edgar estava falando, o foco tem que ser Cristo, né? Então, e ele fala, quem que foi crucificado por nós? Não é o homem, né? Então, ele fala assim, até o batismo ele fala, né? Pô, tem um pessoal que também é vamos dizer assim, seguidor dele, né? Pô, nem batizei, mas o cara tá me seguindo. Mas o que ele tem que explicar aqui é que a gente não pode seguir o homem, né? Como o Edgar já estava explicando aqui. E aí, quando ele fala do batismo aqui, né? Paulo até falando um pouco de batismo, nem batizei, porque meu foco não é nem o batismo, qual que é o foco dele? Pregar o evangelho, ele deixa isso muito, muito claro, né? Só que ele fala aqui também no finalzinho, que a forma dele pregar o evangelho não é com essa sabedoria de dominar a palavra, sabe? Assim, aqueles cara bom de papo, não é isso. Por quê? Porque senão a gente pode estar distorcendo ou anulando a cruz de Cristo, que ele já vai falar o que é, né? Então, é isso que ele está falando. Muitas vezes, a gente tem aquelas pessoas que têm um jeito bacana, tem um cara que tem, né? O cara é carismático, fala bem, tal, e corre o risco de ter seguidores dele, né? Como diz o Edgar, depois eu vou pedir para o Edgar reforçar essa questão. Por quê? Eu não estou falando que o pessoal aqui está errado. Por exemplo, a gente pegar o Apolo é um cara muito bom, tal, e está certíssimo, tal. Ele está fazendo bem a parte dele, né? Assim como o Paulo. Pô, quer melhor que Paulo? O Paulo realmente tem um testemunho aqui muito, muito importante, e mesmo assim, ele está falando que tem pessoas que são dele, Paulo, e ele fala, não pode ser meu. Você tem que me imitar como eu imito Cristo. A gente vai ver isso lá para frente ainda nessa carta. Mas ele quer tirar essa figura do homem, da pessoa, que podem ter seguidores, e aí acaba dividindo a igreja, porque se o foco não está lá em Cristo, e cada um tem o seu jeito e os seus seguidores, pode ter esse tipo de divisões e atrapalhar a verdadeira igreja, né? Quer comentar aí, Edgar? São coisas como devem servir de alerta para a igreja, para o momento que a gente está vivendo, né? A sociedade, né, de modo geral, tem tendência a criar líderes, né? É uma tendência a criar líderes, eleger alguém para falar, esse aqui é meu líder, não precisa ser nem só na igreja, né? A gente tem essa tendência, né? E, às vezes, pelo menos eu ia até comentar uma coisa, uma brincadeira, mas quando a gente estava no primário, na primeira, quarta série, principalmente, tal, até a oitava, vamos dizer assim,
o líder de classe geralmente não era o que estudava, não era nem o que era muito legalzinho, era o mais extrovertido, era aquele que falava, brincava, mexia É com todo verdade. mundo, fazia bullying e tal, mas esse era o líder. Aquele que estudava, o mais sério, o mais ali concentrado naquilo, tal, ele não era líder nos grupos de escola. Nunca ganhava na É, eleição do líder da classe. é Porque verdade. ele não tinha tempo para fazer esse, né, network que chama aí, né? Ele não tinha isso. Então ele se concentrava em estudar, no máximo ensinar o outro. Sabe aqueles monitores de sala que ele sabia toda a matéria antes do professor ensinar, eu não entendia como é que acontecia aquilo, né? E aí ele vinha ensinar com aquela paciência, mas ele não era o líder da sala. Quem era o líder era aquele do fundão que brincava com todo mundo e tal. Então, às vezes, o Eu falar chamava de bem, relações públicas. as relações públicas da sala, geralmente era o que ia mal nas provas, era uma tragédia, né? Mas ele era o relações públicas porque ele era o que falava, às vezes a menina, o rapazinho mais bonitão da sala, popular e tal, né? Então isso, a gente tem uma tendência a eleger, a dar esse cargo às pessoas. E eles estavam dando Apolo, possivelmente porque ele falava muito bem, né? Ele era lá, devia provavelmente com aquela formação dele grega, tal e tal. Então ele tinha aquela facilidade ao falar, então, esse é o cara. Mas às vezes esse cara, ele tem a facilidade no falar, né? Por exemplo, Pedro ali, o líder, ele possivelmente impulsivo e tal, e aí também, esse é o cara, esse é o grande líder. Mas às vezes ele não tem o conteúdo necessário para te passar, mas ele é um grande líder, né? Ele pode indicar pessoas para ensinar, mas talvez ele não consiga ensinar, né? Ele não sabe, não tem a didática de ensino. E o outro tem. E aí a gente vai. Mas quem vai dar as diretrizes mesmo, como Paulo fala, é Cristo. Isso. Esse é infalível, esse fala aquilo que você precisa ouvir, esse sim, né, não pode ser dividido, esse sim forma o corpo de Cristo, né? E a gente tem que seguir a ele. E esses vão ser Isso. mensageiros, eles vão contar aquilo que Cristo tem, né, para eles. Mas você entenda que eles são a mídia, não sei se vocês não entenderam muito bem, mas eles são o rádio, eles são o aparelho, o rádio, eles são o aparelho, TV, eles são o celular. Os celulares, eles não são a mensagem que vai pelo celular, eles são o celular, os Isso. celulares, eles são as TVs, e não a mensagem da TV, né? Então eles são o porta-voz de tudo isso, né? Que Isso. sejamos capazes de identificar líderes como pessoas que vão levar você a conhecer a Cristo, mas eles não são o Cristo, né? Então a gente não pode focar neles e focar na mensagem. Isso. É como eu falo assim, tem gente que gosta mais de cinema do que de filmes. Tem gente que gosta de É. ir para cinema, mas não gosta de filmes. Ele gosta do cinema, pipoca, aquela coisa O do cinema, ambiente. o ir para o cinema, o ambiente do cinema, mas ele não presta atenção no filme. Então ele gosta mais do cinema, da ir ao cinema, né? Então, assim, é a mesma coisa, a gente gostar das coisas da igreja, mas não gostar muito, não estar muito ligado na mensagem, que é o foco, né? Que é Cristo, né? Isso. Não, Então e Paulo aqui, Paulo, não só nessa carta, né, Edgar, mas o Paulo, ele faz questão. Ah, e a gente vai ver aqui, tá, no final dessa carta, lá na frente, ele vai focar, ele vai continuar focando nisso, que o nosso foco é Cristo, né? Tudo para sim, a honra e glória de Jesus e não da gente. A gente é só sim, instrumento. Ele deixa isso sim, muito claro. E sim, eu também, quando o pastor Vanderlei, ele, logo no começo, ele falava isso para mim, e isso ficou na minha cabeça, quando ele falava que não tem placa de igreja. Então, ele estava falando para mim, é isso, ó, o foco é o nosso Jesus. Né? O foco não é a igreja, ou o homem, ou alguma coisa aqui. O foco é lá em cima. Né? E isso que Paulo ele tenta explicar aqui quando ele sim, fala. Então, quando a gente fala que não é pessoas, não são líderes e nem placa de igreja, né, quer dizer, a gente não pode seguir uma coisa aqui terrena, porque o nosso foco é espiritual e o nosso foco é Jesus, é a palavra, né? sim. Então, Paulo, ele fala muito disso daí, né? É a visão que a gente precisa É, ter e precisa exercer e exercitar isso, a visão de reino.
né? É. A visão do reino de Deus, e não a visão Isso. de doutrinária, simplesmente. Não, é a visão de reino. A visão de que o irmãozinho que está ali na Assembleia professa a mesma fé que você. Aquele que está Isso. lá na outra igreja, na Batista, ou aquele... Então, muito cuidado, né? Fala, não, aquele lá, não, aquele não, não, Isso. não, aquele é nosso irmãozinho também. Ele só está porque ele se dá bem ali, ele está mais à vontade naquela igreja, aquela igreja faz mais barulho ou menos barulho, aquela é mais tranquila. Tem pastor aquela que muda, o pessoal muda junto com o pastor. E às vezes Mas aí, não, né? Às vezes não é para fazer isso. Pastor levantou a mão. Sim. Eu só ouvi o Edgar falando sobre o cinema, é um exemplo realmente. Né? Às vezes a pessoa vai, não, eu quero ir ao cinema, mas nem sabe que filme que está passando, né? Então, realmente, não sabe, às vezes chega lá e é surpreendido. Nossa, mas que filme, mas foi ao cinema. E existe na igreja também muitas pessoas que vão na igreja, né? Mas não vão com aquele objetivo de ouvir a palavra que Deus tem reservado para ele, né? Então, aí a pessoa sai, é um costume de ir na igreja. Então, é importante nós acostumarmos de ir na igreja, mas muito mais é de nós ouvirmos a palavra de Deus. Porque muita gente está na igreja, mas está preocupado com o celular, né? O celular é uma bênção, mas às vezes atrapalha. Você não sabe se a pessoa está ouvindo a mensagem ou porque está no celular. Então, vai só na igreja, mas não quer saber qual a mensagem que Deus tem reservado para ele ou para ela, né? Então, mais ou menos que nem o cinema. Vai no cinema porque eu gosto, né, de estar lá com minha pipoca, né? Eu gosto de ir na igreja porque lá tem os irmãos da igreja, vou conversar com eles, bater o papo. Mas isso, é importante isso, é lógico. Mas o maior objetivo nosso é o quê? É ouvir a palavra de Deus, ver aquilo que Deus vai falar comigo. E quando a pessoa vem para a igreja com esse objetivo, pode ter certeza absoluta que Deus vai falar. Através de uma palavra, de um louvor, Deus vai falar, né? Então, o Edgar foi muito sábio no falar sobre o cinema e comendo pipoca. Amém, mas é bom, hein? Pipoquinha é bom. É bom, o cinema também é muito bom. Mas depende do filme, né? Tem filme, sabe o que acontece? Você dorme, não é? Dorme, Você dorme. E na igreja a pessoa vai lá, bate um papo, conversa, e daqui a pouquinho está quase cochilando lá. Está concordando com a palavra do pastor, assim, amém. Pastor, vamos dormir em casa, que é de graça, né, pastor? Vamos pagar. É caro o cinema para ir dormir, né? Tem um pastor que era da nossa igreja aqui, que foi muito tempo aqui com a gente, o pastor Jobel. Aí ele estava pregando, demorou um pouco, né? Por isso a pregação demorou um pouco de cuidado. E a esposa dele estava segurando a criança no colo, né? Aí ela estava tão cochilando de ouvir a mensagem do esposo dela. Aí quando ele falou, vamos ficar em pé, ela não percebeu que o filho dela estava no colo. Imagine. Ela levantou, o filho, pá, levou um tombo. Aí todo mundo olhou e falou, olha só. Aí ela ficou sem graça. Por quê? Não estava prestando atenção na mensagem, né? Amém. É verdade. E também, né, só para finalizar aqui esse finalzinho, quando ele fala sobre o foco dele de pregar o evangelho, né? Não é com sabedoria da palavra aqui que ele fala que o foco dele não é, né, a forma dele manipular as palavras e tudo mais, porque e também para que se não anule a cruz de Cristo, quando ele fala assim a gente não vai poder anular ou ofuscar a cruz de Cristo, o que ele está mandando de mensagem na cruz para a gente, que é o mais importante, o que ele fez para a nossa salvação, que é o mais importante, a gente não pode ofuscar. Então, é isso que ele vai falar aqui nessa sequência. Ele vai falar, a gente não pode, né, ficar pensando ou focando no homem, né, ou nas coisas, né, no jeito do cara falar, ou da liderança, né, como o Edgar disse, que tem muita gente, tem muita liderança e tal, mas a gente não pode anular o quê? A mensagem que Jesus nos deu na cruz. Aí ele vai falar um pouquinho sobre isso, mas como aqui a gente só tem 6 minutos, né, talvez não dê tempo, mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou só ler a mensagem da cruz,
e vou passar a palavra para o pastor fazer a oração. A não ser que alguém queira falar alguma coisa, eu leio aqui esse texto. Posso ler? Ou alguém gostaria de falar? Então, vou ler. Vou contar até 1248. Se ninguém falar nada, eu vou ler. 1... Oi, eu. 1248. Vendido. Eu queria também fazer só um comentário aqui em relação aí ao cinema e à igreja, né? Que, diferente do cinema, que às vezes você dorme ou não entende o filme, ou se distrai com alguém do seu lado, né? A importância de nós estarmos atentos lá na igreja, porque a palavra, ela tá ali naquele momento. E muitas vezes o pastor está ali, está pregando, você está no louvor, e você vê, às vezes, as pessoas estão tão dispersas, levantam, vão ali, vão lá. E, assim, esse é o momento de adoração, de meditação, de ouvir a palavra, de estar ali em comunhão com Deus. Porque uma distraída dessa, você perde todo o foco da palavra, né? Sem contar que você perde a bênção também que está ali, que o Senhor está derramando ali para você, né? Então, é importante essa concentração, essa atenção, essa dedicação. Não é ir na igreja só, mas é ir participar, é ir interagir, é ir sentir, buscar mesmo a presença do Senhor. Isso mesmo. Amém. 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 Pastor? Amém. Antes de orar, só quero falar sobre o versículo 10. Uma palavra fala assim, ó. Que faleis todos a mesma coisa. Sabe qual uma da grande preocupação do pastor, de qualquer pastor? É quando aquela pessoa fica visitando as igrejas. Mas por quê? Não pode visitar? Pode. Mas acontece que algumas vezes você vai ouvir coisas diferentes daquilo que você aprendeu na nossa igreja, né? Aí o que acontece? O inimigo vai trabalhar na sua cabeça, no seu cérebro, e você começa a ter dúvida daquilo que nós pregamos. Quando fala nós, é igreja. Não o pastor Vanderlei. Então aqui o Paulo está dizendo assim, ó, que vamos falar a mesma coisa. Para quê? Para que não haja divisão. Então aqui uma preocupação quando alguém fala, nossa, pastor, mas não pode visitar a igreja? Pode sim, mas observe aquilo que você vai ouvir lá, né? Vai ouvir. Porque tem igreja abençoadíssima, lógico, mas tem alguma igreja que o pastor, para atrair para a igreja dele, começa a falar algumas coisas ou profetizar alguma coisa que é da vontade dele, não da vontade do Senhor. Então, Paulo aqui, muito preocupado, dizendo, olha, vamos falar a mesma linguagem. Por isso que é importante estar na escola dominical, estar frequentando, e ter um cuidado muito grande para ver que igreja que você vai. Nós conhecemos pessoas que começou a ir numa outra igreja, fez até um curso na outra igreja, e na nossa igreja tinha um curso. Ele foi fazer lá, saiu da igreja, que achava que estava tudo errado, que ele aprendeu nesses 15 anos junto. É uma barbaridade. Então, Paulo fala, toma cuidado com aquilo que você vai ouvir. Vê se é de Deus, vê se não vai trazer confusão. Amém? Faltam 2 minutos e vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Deus, por esta palavra. Eu volto a pedir, continua abençoando o irmão Marcelino, naquilo que ele mais precisa. Pai, tu sabes a necessidade do teu servo. Também peço para a vida do Edgar também que é outro professor. Capacita cada dia mais o teu servo, Pai. Venha abençoar a nossa igreja, meu Deus. Pai amado, nossa igreja faz parte do corpo de Cristo. Pai amado, venha nos orientar, venha exortar quando for necessário e também venha nos consolar. Obrigado por tudo, Pai. Abençoe todas as pessoas que frequentam essa escola bíblica dominical, dando sabedoria para nós entendermos da tua palavra, Pai. E que a nossa igreja seja uma igreja unida, Pai amado. Venha nos unir cada dia, cada momento mais, para que haja crescimento. Obrigado por tudo. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Shalom Adonai. Fica na bênção. Amém. Deus abençoe a todos.